Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar uma agressiva abertura que Magnus Carlsen usou para vencer a Nishigiri em apenas 24 lances. Essa foi uma partida que me impressionou bastante e chamou a atenção porque o Giri é um dos jogadores mais sólidos e mais bem preparados nas aberturas que existe no mundo. E como que o Carlsen fez para vencer ele em apenas 24 lances? É isso que eu vou te mostrar agora e te mostrar algumas ideias dessa abertura que de repente você pode começar a jogar e usar nas suas partidas. Vamos começar então. O Magnus Carlsen estava de brancas enfrentando o Giri e ele começou jogando o lance 1 C4. Esse já é um primeiro momento de atenção, porque geralmente os jogadores usam mais Z4 e D4 no lance 1. E aqui o Magnus ele começa jogando com a abertura inglesa, que ela é uma abertura muito interessante também, e ela tem um ponto em especial que geralmente os jogadores de pretas colocam mais atenção nas aberturas de E4 e D4, e muitas vezes não ficam assim muito bem preparados contra a inglesa. E esse é o momento onde o jogador de inglesa pode aproveitar para obter vantagem na abertura. É claro que o lance 1C4 não foi uma surpresa para o Giri também é muito bem preparado nas posições de inglesa, mas dentro dessa abertura inglesa, o Magnus ele vai mostrar uma ideia muito agressiva e bem interessante. Veio aqui o lance E5, o Magnus seguiu com cavalo C3, cavalo F6, o E5 do Giri é o mais jogado, é a variante mais popular, então se de repente você quiser jogar inglesa, é uma posição que você precisa dar bastante atenção, porque seus adversários vão jogar bastante esse lance. Veio o cavalo F3 atacando o peão de E5, cavalo C6, e agora é o momento mais importante da abertura. Depois do lance cavalo C6, o lance mais popular é G3, assim fianquetando o bispo, é um lance bem típico da abertura inglesa. O lance E3 também é bem jogado, só que nesse momento o Carlsen ele faz o lance E4. Bom, o que ele quer com esse lance? Num primeiro momento, esse lance na verdade ele parece ser um erro posicional. Por quê? Depois do lance E4, a casa D4 ela fica muito fraca. Esse é um dos primeiros conceitos de estratégia que eu ensino para os meus alunos no Chessflix, que é tomar bastante cuidado com os avanços de peões, porque o peão não volta, e sempre que um peão avança, ele vai deixando debilidades. Aqui a casa D4, ela não pode mais ser defendida por peões, porque o peão de C e o peão de E já avançaram. E essa casa ela pode acabar se tornando um ponto forte para as peças do adversário. Por exemplo, depois de um lance como o bispo C5, as pretas podem pensar em algum momento ocupar a casa D4 com um cavalo ou com alguma outra peça. Mas então qual é o ponto desse lance, esse E4 feito pelo Carlsen? Ele sabe que está deixando essa casa fraca, mas acontece que o Magnus ele tinha uma ideia por trás desse lance, do lance E4. Primeiro que ele quer desenvolver as peças, ele quer aumentar o controle do centro, aumentar o controle da casa D5. E segundo, que contra o lance mais natural da posição, que é a bispo C5, ele tem uma ideia bem agressiva e escondida. Acontece que depois do bispo C5, que é o lance mais jogado na posição, junto com o lance bispo B4, as brancas podem agora aproveitar de um tema tático, fazendo o lance cavalo por E5. E é aqui que começa a brincadeira, aqui que começa a ideia do Magnus nessa variante. Acontece que depois do lance cavalo E5, cavalo por E5, as brancas podem fazer D4, assim já recuperando a peça com esse tema de garfo. E a posição que vai surgir depois das trocas é uma posição bem aberta, onde aquela debilidade no ponto D4 ela já não existe mais. E aqui se o preto de repente não tomar esse cavalo em E5, as coisas podem ficar ainda piores. Por exemplo, vamos imaginar que joga um lance como bispo por F2 para recuperar o peão, tentando atrair o rei das brancas para o centro. Pode seguir com rei por F2, cavalo por E5 e agora o branco faz D4, ficando com um forte centro de peões, o par de bispos e ainda ganhando tempos em cima das peças pretas. Por exemplo, se agora cavalo G4, é possível jogar rei G1, o rei branco, apesar do passeio aí, ele tá bem seguro agora em G1, e o branco quer jogar com H3 e rei H2. Por exemplo, depois de D6, H3, cavalo H6, rei H2,
O branco ele consegue fazer ali um roque artificial e as peças brancas estão muito bem colocadas, um forte centro, par de bispos. É uma posição onde o preto vai enfrentar muitas dificuldades de jogar. Aqui o computador já dá quase uma vantagem decisiva para as brancas. Só que na partida o Guiri ele fez cavalo por E5, seguiu com D4. Novamente, se tomar em D4, o branco tem a vantagem do par de bispos numa posição muito aberta. Então veio bispo B4, cravando assim o cavalo de C3, D por E5 e agora cavalo por E4. Bom, dá a impressão que o preto ele tem aí uma certa iniciativa na posição por conta desse cavalo em C3 cravado, só que as peças pretas elas estão um pouco penduradas. Tem esse cavalo em E4 indefeso, por exemplo, e aqui o Carlsen ele aproveita para fazer o lance dama F3, que é um lance bem importante, que ele já ataca o cavalo de E4 e ele pede assim alguma decisão pro Guiri. O Guiri ele precisa resolver esse problema do cavalo em E4. Seguiu então cavalo por C3, B por C3 e agora veio bispo E7. Bom, todos os lances das pretas foram lances muito naturais, não é verdade? Mas acontece que depois do lance bispo E7, o branco ele já tem uma clara vantagem nessa posição. E essa é uma posição que, olhando aqui na minha base de partidas, é uma posição que já foi jogada mais de 50 vezes. O branco ele tem ali um score absurdo, vencendo mais de 80% das partidas que chegaram nessa posição. Porque é uma posição bem complicada já de jogar de pretas. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Num primeiro momento, parece que o preto está melhor, porque o branco tem uma estrutura de peões debilitada, com os peões dobrados na coluna C, um peão isolado em A2... Mas acontece que esse peão em E5, principalmente, ele dá uma vantagem de espaço muito grande para as brancas. E as brancas podem utilizar essa vantagem de espaço para conseguir um melhor desenvolvimento e, principalmente, criar problemas contra esse rei do adversário no centro. E o próximo lance do Magnus é um lance bem importante da posição. Ele faz agora o lance dama G3 exclama. Dama G3 ele ameaça dama por G7. E o principal detalhe é que o preto não pode rocar agora, porque depois de roque é possível fazer bispo H6, já ameaçando o mate em G7 e não tem defesa. Aqui as pretas teriam que jogar G6, já sacrificando uma qualidade. O branco ele pode já ganhar a qualidade, ficar com material a mais, mas ainda mais forte que isso é jogar com H4, com a ideia de fazer H5. Com ideias de bispo D3, por exemplo, assim combinando um ataque pela coluna H, porque vai abrir essa coluna, e o bispo em D3 ele pode muitas vezes ser sacrificado ali em G6. E essa posição o branco tem um ataque irresistível. Por isso, rocar já não é uma possibilidade para o Guiri. Jogar rei F8 é possível, mas é um lance triste de ser feito, porque nunca mais o preto vai conseguir rocar. E esse rei ele vai ser um alvo. As brancas podem simplesmente continuar com o desenvolvimento das peças, com bispo D3 e roque, e o branco tem uma vantagem muito grande. Melhor desenvolvimento e o rei das pretas numa situação bem vulnerável. Pensando nisso, o Guiri ele faz um lance G6. E agora o Magnus responde com bispo H6, já impedindo o roque das pretas. E agora começa a ficar um pouco mais claro por que essa posição é uma posição tão difícil assim de jogar de pretas. O grande problema é o rei no centro. E como o branco ele já tem um melhor desenvolvimento, se as brancas conseguem aproveitar dessa vantagem para abrir a posição, esse rei das pretas não vai sobreviver por muito tempo. Na partida seguiu com D6, afinal de contas é preciso desenvolver as peças, por mais que abra a posição, tem que tirar esse bispo. O Carlsen seguiu com bispo E2, veio o bispo E6, torre D1, criando já alguns temas táticos na coluna D por conta desse raio-x da torre na dama. Veio dama D7, não tem muita escolha, porque tem que desenvolver a dama mesmo, e o único lugar onde esse rei ele vai ficar um pouco mais seguro é lá na ala da dama. E esse é o plano do Guiri, ele tá tentando rocar grande. Só que não parece que esse rei vai ficar tão mais seguro assim na ala da dama do que no centro. É uma situação difícil já para as pretas. Veio aqui então E por D6, buscando a abertura de linhas. No caso de tomar de bispo, é possível seguir com dama H4, e agora já tem mais ameaças para lidar, como a ameaça de C5, a ameaça de dama F6 também.
Por isso o Guiri ele tomou de peão em D6, seguiu com roque e agora as pretas rocaram grande. Bom, o Guiri finalmente ele conseguiu resolver o problema do rei, colocando o rei em tese em segurança na ala da dama. Mas acontece que essa é uma posição com roques em alas opostas. E nesse tipo de posição vai vencer aquele que chegar com o ataque primeiro. E qual é a principal vantagem das brancas? As colunas abertas, as linhas abertas. E isso faz com que as peças das brancas consigam chegar muito mais rápido no rei preto lá na ala da dama. Aqui então seguiu com o bispo E3, o bispo já fez o que tinha que fazer em H6, ele volta para atacar o peão de A7, dama A4, dama F3, tentando assim melhorar a dama também já fez o que tinha que fazer ali em G3, criando as debilidades na ala do rei. O plano do Magnus é agora melhorar as peças, trazendo a torre para B1, por exemplo. Seguiu dama C6. É claro que o Carlsen não quer trocar as damas, ele quer manter as damas para atacar o rei do Guiri. Seguiu aqui com B6. E esse é aquele lance que é delicado de fazer. Tudo bem que é difícil pensar em outros lances na posição. Talvez dama 4 voltando a dama fosse melhor. Porque o lance B6, apesar de defender o peão de A, é aquele lance que vai gerar um ponto de contato. Então, sempre que você estiver sendo atacado, o ideal é evitar mexer na ala que você está sendo atacado, porque vai criando ainda mais fraquezas na posição. Mas era uma posição já muito delicada de se jogar. Aqui o Magnus faz A4, sacrificando um peão. Ele viu que tinha um ponto de contato ali em A5, ele já aproveita para tentar abrir linhas, porque esse é o principal conceito agora da posição. E esse é um conceito legal de você aprender também. Sempre que você quiser atacar o rei do seu adversário, aproveitar que o rei está mais vulnerável, que você está melhor desenvolvido também, é preciso buscar a abertura de linhas, tentar abrir colunas e diagonais. E para isso, você vai tentar fazer rupturas, que são esses pontos de contato entre os peões. E o Magnus ele dá agora uma aula de como fazer isso na partida. Ele jogou com A4, não pode tomar em A4 por conta de torre A1. E daí já tá atacando a dama e o peão de A7 também. Se voltar a dama para D7, aqui tem um tema muito legal nessa posição, que ele pode jogar C5, sacrificando mais um peão, porque agora se tomar com o peão de D, já tá levando o bispo A6. E é isso que acontece quando você consegue abrir linhas. As suas peças entram em jogo muito rápido. E aí depois de bispo A6, já pode abandonar. Aqui tá entrando numa rede de mate, já vai ter que dar a dama. Tem torre A7, aqui já tá levando mate. O computador anuncia mate em 12 lances aqui depois disso. Então, na posição o Guiri não foi tão louco ao ponto de tomar esse peão de A4. Ele jogou torre D7, mas o Magnus ele seguiu ali com o mesmo conceito de abrir a posição. Ele faz A5, B por A5, torre B1, torre C7, e agora ele quer abrir a diagonal para o bispo de E2. E ele sacrifica mais um peão fazendo o lance C5. Você percebe que num determinado momento aqui da partida, o material já não é assim tão importante. O importante é chegar com as peças no rei do adversário. Seguiu aqui então com D toma C5, bispo F3. Aqui talvez ainda fosse mais forte bispo B5, mas bispo F3 o branco ainda tá com bastante vantagem na posição. Seguiu dama D6, dama E4, torre D8, e agora um momento onde o Guiri ele cometeu um erro decisivo e jogam as brancas e ganham. Se você quiser tentar descobrir aqui qual é o lance, tem um arremate já na posição. Depois do lance torre D8, o Guiri ele levou torre B8 cheque. Acontece que depois de torre B8, se jogar rei toma B8, tá levando dama A8 mate. E se agora jogar, por exemplo, com rei D7, é possível jogar dama A4 cheque. E vai cair muito material na posição. Aqui já posso jogar bispo toma C6 e torre B7. Também uma posição de abandono para as pretas. Bom, então essa partida realmente na abertura inglesa é uma partida impressionante. Como que o Carlsen ele conseguiu vencer assim tão rápido o Guiri utilizando da abertura inglesa. E essa abertura é uma abertura realmente bem interessante de se jogar. E se de repente você quer aprofundar mais nela, entender as outras variantes que existem dentro da abertura inglesa, você pode continuar aprofundando dentro do Chessflix,
que é a nossa escola de treinamentos de xadrez. E dentro do acervo de aberturas do Chessflix, você tem acesso a alguns cursos completos sobre a abertura inglesa, como por exemplo o curso do grande mestre Iago Santiago, onde ele traz essa variante que o Carlsen jogou contra o Guidi e todas as outras variantes, como a Índia do Rei, assimétrica, as outras opções que o preto tem contra a abertura inglesa. Além disso, aqui dentro do acervo de aberturas do Chessflix, você tem acesso também ao curso de inglesa feito pelo GM Sup, né, que ele também traz esse tipo de posições, como você viu aqui na partida do Carlsen. Bom, então se você quer entrar para o Chessflix, é só você entrar para a nossa lista de espera, que ela está aberta nesse momento, e assim que surgir novas vagas para o Chessflix, você vai ser avisado primeiro, podendo entrar para o Chessflix com uma condição especial. Então já entra para a nossa lista de espera. E com isso nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido, que você tenha aprendido mais sobre essa abertura. E agora tenta colocar em prática nas suas partidas e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.